Olá, meu aluno de primeiro ano, tudo bem com vocês? Tá certo, eu sou o professor Regis, sou o professor de Geografia de vocês. Como sempre, né, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá certo? Você pode dar um pause aí, pode ampliar, dar um print e copia aí o caderno, tá certo? Né? Lembrando que a gente vai receber as aulas todas numeradas, aula 1, aula 2, o caderno bem organizado, né? Brevemente aí, se der tudo certo, com a vacinação prometida aos professores, né? A gente vai, né, ter as nossas aulas presenciais, mesmo que dividido, a gente vai recebendo essas atividades, né? O que é que você já fez? Se não fez, faz agora, né? Se inscreve no canal do professor, né? Ajudar a gente a divulgar a geografia, né? Dá um joinha lá pra gente. E o principal, faz um comentário, tá certo? Outra informação, terminou de assistir a aula, faz atividade e já manda hoje, tá certo? E eu tô sempre monitorando as visualizações, né? Eu olho as turmas, né? E vejo a quantidade de visualização. É importante. Primeiro assiste a aula e depois responde as questões, tá certo? Algumas questões, né, não está no livro, está aqui na aula e é super importante, tá ok? Então, não esquece, fazer as atividades hoje, tá certo? Se inscrever no canal. Ah, eu já me inscrevi, Regis. Dá um joia lá pra gente, tá ok? Vamos divulgar aí a geografia, né? Então, se você tem um amigo de outra escola, pede para ele se inscrever também, tá certo? Vamos fazer essa corrente para divulgar, né, o canal do professor Regis, tá ok? Então vamos lá, vamos conversar hoje, tá certo? Terminando a aula, você já sabe, né? Faz lá as atividades, tá certo? E manda aí pro professor, tá ok? Bom, é uma atividade simples, dá para ser feita hoje, né? Na pior das hipóteses, você me manda amanhã, tá ok? Então vamos lá, tá certo? Sempre na organização, sempre fazendo as tarefas, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui conversar mais um pouquinho aqui de geografia, tá ok? Espero que você esteja gostando aí, tá ok? Então vamos lá, a gente vai falar dos movimentos da Terra. Vamos falar, na verdade, meus amados, de dois movimentos, tá certo? Mas se a gente tivesse tempo, fosse um curso de geografia, a gente vai ver que a Lua ela tem outros movimentos. Mas nós vamos nos determos com o movimento de rotação e translação, tá certo? Mas vamos aqui, vamos começar, tá certo? Primeira coisa, né? Você bota lá os movimentos da Terra, né? Aula 3, se não me falha a memória, tá certo? Aí bota aí, pessoal. O planeta Terra tem um formato esférico, né? Então, quando a gente fala formato esférico, você lembra logo pegar aqui, ó, né? De um círculo perfeito, tá certo? Mas calma lá, vamos com calma, tá certo? Então vamos lá. O planeta Terra tem um formato esférico, mas ela não é uma esfera perfeita, ela não é um círculo perfeito. Primeira coisa que você tem que entender, tá certo? Porque tem os seus polos levemente achatados, tá certo? Então, na verdade, no final ele é achatado. Eu tinha até aqui, né? Que uma bola, né? Ela é uma esfera, tá certo? Mas essa minha bola, ela tá assim meia murcha, tá, né? Então é exatamente, né, o formato da Terra, né? De o quê? De uma geóide, né? Então, quando, tá certo? Eu tenho, né, este formato, né? Eu chamo de quê? De geóide. Então, muitas vezes as pessoas vão fazer um mapa que eu peço para fazer em sala de aula, tá certo? Ou o professor não tá bonito. Pessoal, a Terra, ela só é redondinha, perfeita naquelas ilustrações, nos mapas bonitos. Mas na verdade, né, ela tem um formato meio feioso, né? O formato, né, de uma geóide, tá certo? Tranquilo? Tá certo? E uma coisa bem interessante, né? Que a gente vai falar bastante na aula de hoje, que a Terra ela tem um eixo de inclinação de 23 graus. Como assim, Regis? Tá aqui, seria ela bem perfeitinha, tá certo? Só que na verdade ela é o que? Ela é inclinada, ela tem 23 graus de inclinação. Você vai ver que por causa disso, né, vamos ter diversas consequências, tá certo?
Porque se a Terra fosse toda perfeitinha, tá certo? Muita coisa que eu vou falar hoje nem falaria, tá certo? Então, esse eixo de inclinação da Terra de 23 graus, né, vai fazer bastante diferença. A gente vai ver isto na aula de hoje, como esses 23 graus, né, ele faz diferença, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, o movimento de rotação. É o movimento em que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Ele vai de oeste para leste. Então, a Terra, né, vamos pegar essa bola, eu tenho até um globo, vou já pegar aqui pra gente, tá certo? Ela vai girar no sentido oeste-leste, tá certo? Então vejam, né, ó, de oeste para leste, é o sentido de rotação. E a Terra, ela tem um pequeno eixo de inclinação. Esse eixo de inclinação é o quê? De 23 graus. Beleza. Ele vai realizar esse movimento, até que eu já falei para vocês, em direção oeste para leste, com a duração aproximada, né, de 24 horas, tá certo? Beleza, tá certo? Então, para a Terra dar a volta completa em torno do seu próprio eixo, ela usa 24 horas. Isso ficou convencionado, mas na verdade, de vera mesmo, tá certo? Ela vai levar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, o nosso dia de verdade mesmo tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas isso ia dar uma complicação tão grande, pessoal. Então, preferiu-se, né, fazer um arredondamento. Então, o dia, ele tem o quê? 24 horas. 24 horas é exatamente o período em que a Terra faz, né, um giro em torno do seu próprio eixo. Então, a este tempo eu vou chamar de quê? De dia. Então, por isso que o dia tem 24 horas, tá certo? Se nós levássemos 30 horas, né? Hoje em dia a gente falava o dia o quê? O dia tem 30 horas, certo? 24 horas é o tempo necessário para a Terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo, tá certo? Então, né? Isso é o chamado dia. O dia de 24 horas é o período que a Terra dá a volta em torno do seu próprio eixo, tá certo? Como consequência disso, tá certo? Nós vamos ter o quê? A sucessão dos dias e noites. Como assim, Regis? Tá certo? Vamos imaginar que a câmera aí que você está assistindo seja o Sol, tá certo? Então vejam, a Terra está aqui, ó. Então, essa parte está recebendo, né, o quê? O calor e a luz do Sol. Então, essa parte ela está iluminada e está recebendo o calor. O lado oposto, tá certo? Não está recebendo os raios nem o calor do Sol. Então, aqui vai ficar bem claro, vai ficar o quê? Dia. E do outro lado vai ficar o quê? Noite. Tá certo? Só que como a Terra está em movimento de quê? De rotação. O que é que acontece? Essa parte que estava iluminada, né, ela vai saindo, vai saindo, vai saindo, né, ó. E a parte que estava escura, tá ok, ó? Ela começa a ficar o quê? Iluminada. E a parte que estava iluminada, ela começa a ficar escura, tá certo? E as horas vão passando e a parte que agora está iluminada vai passando com um movimento de rotação, tá certo? Ó. E novamente a parte ela vai ficar o quê? Iluminada. A esta volta que ela vai dar, eu vou chamar de dia, que tem a duração de quê? De 24 horas. Então, ao movimento de rotação, eu vou determinar o quê? A sucessão dos dias e das noites, tá certo? Também, através do sistema de rotação, que a gente ainda vai falar lá na frente, tá certo? Nós vamos poder utilizar o sistema o quê? Dos fusos horários, tá certo? Porque venhamos, né? Se nessa parte
né, é iluminado, é dia, e na parte oposta é escuro, é noite, esses dois locais não podem ter o que? O mesmo horário, são horários diferentes, tá certo? Então, na verdade, né, através desse movimento de rotação, a gente vai conhecer depois os fusos horários, tá certo? E aqui também, uma coisa que eu falei nas aulas anteriores, a gente pode perceber claramente o que? O movimento aparente do Sol, né? Porque a gente percebeu agora que, na verdade, quem está mudando de posição é quem? A Terra, através do movimento de rotação. Porque o Sol é você, ó, está parado. Aí quem está se movimentando é o quê? A Terra, no movimento de rotação. Então a gente vê todo dia o Sol nascer, o Sol do meio-dia, o Sol se pôr. Mas, na verdade, o Sol está o quê, pessoal? Está parado. Na verdade, quem está se movimentando é o quê? A Terra, através do que? Do movimento de rotação. Ó, aí voltou ao normal, ó, voltou, né? Então essa parte está iluminada. Para ela fazer esse ciclo, para ela fazer a volta no próprio eixo, eu levo 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que os cientistas, né, resumiram isso que em 24 horas, o dia. Tá certo? Então, o movimento de rotação, ele vai ser capaz, né, de determinar a sucessão dos dias e noites. E lá na frente a gente vai ver que o fuso horário ele vai ser trabalhado exatamente isso em cima desta movimentação. E a última coisa que eu comentei para vocês, né, é o movimento aparente do Sol, no qual, né, a gente percebe claramente, né, que o Sol está mudando de lugar, mas não está mudando de lugar. Quem está mudando de lugar é exatamente quem? O planeta Terra. Através de quem? Do movimento de rotação. Tranquilo? Beleza. Então, você viu que o movimento de rotação não tem nada de mistério, tá certo? Ele vai de oeste para leste e vai determinar a sucessão dos dias e da hora. Vamos para o próximo movimento? Vamos lá seguir firme e forte em frente que vai dar certo. Essa aula de hoje é bem tranquila, né? Esse primeiro mês é bem tranquilo, essa parte, né, inicial da orientação dos movimentos da Terra. Depois a gente vai começar a segunda unidade, né, depois de eu falar um pouco de fusos horários, que é a parte de cartografia. Aí nós vamos, né, já deve estar tudo normalizado no Google Sala de Aula, né? Então vamos lá. Movimento de translação. É o nome que se dá ao movimento que a Terra, né, há em torno do Sol. Movimento, né, que se dá da Terra em torno do Sol. Então, enquanto a rotação é o meu próprio eixo, né, o movimento de translação é a volta que a Terra dá em torno do Sol, tá certo? Bom, ela vai fazer todo este percurso, né, arrodear o Sol todinho, tá certo? Em 365 dias e 6 horas. Ei, Regepa, não me falaram dessas 6 horas não, calma, tá certo? Então, a Terra leva 365 dias e 6 horas, sendo este período de um ano. Então, um ano, pessoal, na verdade é isso. É o tempo que a Terra leva para dar a volta completa em torno do Sol. Se ele levasse 600 dias, o nosso ano teria 600 dias. Se ele levasse 100 dias, o nosso ano teria 100 dias. Mas como ele leva exatamente 365 dias para fazer esta volta completa, tá certo? Então, o ano tem 365 dias, tá certo? Vamos já resolver o problema dessas 6 horas. Vamos? Vamos, amigos. Se esquece de inscrever no canal, não. Ajuda aí o professor, tá certo? Para facilitar o estabelecimento, né? Estabelecemos que um ano possui 365 dias, né? E a este movimento, não é?
vai ser responsável pelas estações do ano, pelas 4 estações do ano, tá certo? Mas deixa eu só te dizer logo uma coisa, tá certo? Lembra das zonas climáticas, né, que a gente mostrou, né? Nós estamos aonde? Na zona intertropical, na zona tropical, na zona tórrida, tá certo? Nas zonas tórridas, a gente não percebe claramente essas 4 estações. A gente vai perceber claramente essas 4 estações nas zonas temperadas. Na zona temperada norte e na zona temperada sul. O Brasil ele tem um pedacinho na zona temperada, que é os estados da região sul. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e pegando ali um pedaço de São Paulo, tá certo? Então, muitas vezes, quando a gente vê na televisão falar de verão, inverno, para a gente soa estranho, porque nós estamos localizados na zona tropical, tá certo? Muito próximo à linha do Equador, tá certo? Aonde o que vai ser marcante é um período de chuva e um período sem chuva, tá certo? Então, a gente falar de outono, primavera, inverno, verão, aqui no Nordeste, né, é uma coisa meio estranha e meio sem sentido. Lógico que o agricultor, o homem do campo, esse ano o inverno vai ser bom. Mas, na verdade, a gente não deve chamar inverno, a gente deve chamar de quê? Quadras chuvosas, que são os meses de fevereiro, março, abril e maio. E por sinal, este ano a perspectiva é que a quadra chuvosa ela não seja tão significativa. Vai chover menos, é um ano de estiagem, né? No popular, um ano de seca. Vai chover, mas não com a intensidade necessária. Mas vamos aqui, depois a gente vai falar bem melhor sobre isso, né? Que eu não queria deixar passar. Bom, estas 6 horas excedente de todos os anos, tá certo? A gente vai colocando numa poupança, ela vai guardando. São adicionados ao calendário com um dia a mais depois de eu juntar. 6 mais 6 mais 6 dá 18. Com mais 6 dá o quê? 24. Então, a cada 4 anos eu faço um ajuste de conta. Eu vou pegando as 6 horas que eu deixei para lá, junto para o calendário ficar igual. E esse dia a mais é o famoso que 29 de fevereiro. Este ano nós não vamos ter 29 de fevereiro, então nós não temos o que? Um ano bissexto. Nós estamos guardando as 6 horas desse ano para lá na frente, quando chegar, né, 4 anos, junta, né? Mas por que 4? Porque eu guardo 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, eu formo um dia. Esse dia vai ser o dia 29 de fevereiro. Que aí, né, nós vamos chamar de quê? De ano bissexto, tá certo? Então, é esse o famoso ano bissexto, pessoal. É 6 horas que sobra todo ano, tá certo? E a gente vai juntando. No 4º ano, o que a gente faz? A gente coloca no dia 29. Regis, não entendi, tá certo? Ó, a Terra ela vai dar uma volta completa ao redor do Sol. Esta volta completa ao redor do Sol, ela leva 365 dias e 6 horas. Ia ficar complicado trabalhar com isso. Então, o que é que os cientistas, os pesquisadores perceberam? A gente pode suprimir, pode guardar 6 horas. Ela vai de novo no 2º ano. Sobrou 6 horas de novo. Guarda mais essas 6 horas, já tem 12 horas. Ela faz todo o percurso novamente. Guarda mais 6 horas, já tem 18 horas. Quando eu for no 4º ano, quando eu estou chegando de volta, opa, fica aí com tuas 6 horas, que eu vou te dar mais 18 horas que eu estava guardando de 3 anos anteriores. Tu vai ganhar mais um dia este ano. Este dia vai se chamar o quê? 29 de fevereiro. E a este ano eu vou chamá-lo de quê? De ano bissexto. Viu como é tranquilo? Tá certo? Além do mais, a gente não pode esquecer que o movimento de translação, né, ele vai ser responsável pela definição das 4 estações. Lembrando que para nós que estamos localizados na zona tropical,
tá certo? Essa definição das 4 estações é meio que irrelevante, porque nós vamos ter uma estação que vai chover e uma estação que não vai chover. E que de verdade a gente tem que chamar o quê? Como quadra chuvosa. No Ceará, a quadra chuvosa são os meses de fevereiro, março, abril e maio. Não significa, pessoal, que não possa chover antes, nem possa chover o quê? Depois. Mas esses 4 meses são os meses que vão mais chover aqui no estado do Ceará, tá certo? Tem vezes que em janeiro já chove, dezembro já chove, tem mês que julho continua chovendo, chove até agosto, tá certo? Mas isso são condições meteorológicas, né, adversas que a gente vai estudar lá na frente. Então, o que é que você vai ter que, por enquanto, observar? Que esta volta que a Terra dá ao redor do Sol, né, vai ser determinante para o quê? Para as estações do ano. Além do mais, né, eu vou juntar com a ideia do eixo de rotação. A Terra ela vai fazer essa volta, mas ela vai fazer o quê? De maneira inclinada, né? E esta inclinação, né, vai ser determinante, né, para o quê? Para as 4 estações. Por quê, Regis? Porque, ó, se ela não fosse inclinada, o que é que acontece? Ela receberia, né, igual, aqui ó, tudo igual, luz, e do outro lado tudo igual, luz. O problema é que com o eixo de inclinação, deixa eu sair do meio aqui, com o eixo de inclinação, o que é que acontece? Eu tenho uma parte que vai receber menos luz e tem uma outra parte que vou receber mais luz. Tá certo? Então, a esta mudança, a esta diferenciação, tá certo? Vão ser responsáveis pelas estações, tá certo? Mas a gente vai melhorar essa ideia, tá certo? Então, vamos lá. Então, a Terra fez a volta, né, completa, um ano, e ela estava o quê? Inclinada. Ela estando inclinada, né, os raios solares não vão atingir por igual a superfície terrestre. Vão ter locais que eu vou ter uma inclinação de 90 graus, tem locais que eu vou ter uma inclinação menor, né? Lembra daquela história das pequenas, das médias e das altas latitudes, tá certo? Então, quanto mais longe do Equador, menos sol eu vou receber, o sol vai dar mais trabalho. Vejamos aqui. O Sol primeiro bate aonde? Aqui, ó, na parte central, próxima à linha do Equador. O Sol vai bater aqui atrás dos polos? Vai, mas ele vai ser com a mesma intensidade, né, que acontece aqui na linha do Equador? Não, tá certo? Então, se nós botarmos uma lanterna, essa parte principal aqui, eu recebo o maior Sol. Essas partes aqui chegando ao polo, eu vou receber uma menor quantidade de Sol. Certo? Juntamente, né, ó, a Terra ainda vai girando, né, ó, ao redor do Sol. Tem uma hora que ela passa mais perto do Sol, tem uma hora que ela está longe do Sol. Então, tudo isto vai definir o quê? As 4 estações. Mas sempre lembrando vocês, né, que nós, como moramos na região tropical e moramos bem próximo à linha do Equador, né, a gente vai ter no máximo um período que vai chover. A gente não vai ter aquela definição clássica de inverno, outono, primavera, verão. Regis, mas eu escuto falando no jornal hoje. O jornal hoje ele é produzido na região sudeste, ali em São Paulo, que tem um pouquinho dessa diferenciação. A gente não, é calor o ano todo. Na melhor das hipóteses, no mês de fevereiro, março, abril e maio vai chover alguma coisinha, tá certo? Mas normalmente são índices modestos. Então, dentro desta ideia, tá certo? A gente vai falar de 2 sujeitos aqui, né? Que é o solstício e o equinócio, tá certo? Vamos lá. O solstício, vamos logo para o equinócio, que ele é bem mais simples de entender, tá certo? Ó, o equinócio é a data em que temos a mesma quantidade de dia,
né, o mesmo tempo de dia e de noite, tá certo? Porque teoricamente era para ser assim. Se a Terra não tivesse o seu eixo de inclinação, tá certo? Seria tudo igualzinho, ó. 12 horas de dia e 12 horas de noite. Mas como a Terra é inclinada, vai ter uma parte que eu vou receber mais sol e uma parte que eu vou receber menos sol. Vejamos aqui, ó, olha os raios solares. Como a Terra está inclinada, o que é que acontece, ó, nesse lado aqui, ó? Quanto mais próximo chegar aqui da região polar, menos luz eu vou ter, ó, tá? É de dia, mas não tem o que? Luz. É o chamado sol da meia-noite, né? Olha, desculpe, né? O sol da meia-noite já é aqui ao contrário, no outro polo, né? Ó, eu chego no polo, eu tenho uma grande incidência de luz. Compreendeu? E aqui ainda é de dia, mas está tudo escuro. Mas por que que isso acontece? Porque a Terra é inclinada. Reis, eu não entendi ainda. Fica frio, tá certo? Ó, tá aqui a Terra, tá certo? Se nós jogássemos luz aqui, né, ela seria toda iluminada igualmente. Lógico que aqui na parte central ela receberia mais luz, mas ele seria iluminado igualmente. Mas se eu estou com ela inclinada, na hora que eu iluminar, vai ter uma parte próxima à linha do Equador que vai ser mais iluminada, né? Como ela está inclinada, essa parte aqui, né, vai receber mais iluminação, esta de baixo aqui não recebe, mesmo sendo dia, ó. Né? E aqui, mesmo sendo noite, ela recebe o que? Luz, ó, tá certo? E vejam aqui a linha do Equador. Só que isto, né, é momentaneamente. Lembra que a Terra ela não fica girando, tá certo? Então isto vai o que? Se modificando, tá certo? Lembra, a Terra não é parada. Ela é inclinada, mas ela não é parada. Então essa situação, ela vai mudar, né? Ó, porque a Terra vai o que? Girar. E vai ter outro movimento, o que? O movimento, né, de translação. Tranquilo? Bom, então toda vida, quando eu tiver 12 horas de dia e 12 horas de noite, né, eu vou chamar de quê, pessoal? De equinócio, tá certo? O equinócio é isso. Quando os dias têm a mesma quantidade de noite, 12, 12, tá certo? A este fenômeno eu vou chamar de quê? De equinócio, tá certo? Então, durante o ano aqui no hemisfério sul, eu vou ter 2 equinócios, tá certo? Um nós tivemos recentemente, em 21 de março, tá certo? Que é o equinócio de outono, tá certo? Outono, Regis, você vê, né? Que esta definição a gente comenta, mas pra gente ela não tem muito sentido, pessoal. Não tá no inverno não, professor? Gente, tenha calma, né? Nós estamos o quê? Na zona tropical. A zona tropical, ela não consegue, né, ter essas 4 estações bem definidas. A gente consegue ter essas 4 estações bem definidas nas zonas temperadas. Temperada norte e temperada sul. A gente vai observar um pouco dessas características na região sul e um pedacinho de São Paulo, tá certo? Então vamos lá. Então, equinócio de outono, aproximadamente em 20 de março. Lá em 12 de dezembro, né, eu tenho o equinócio o quê? Da primavera. Desculpe, 12 de dezembro não. 21 de setembro, o equinócio da primavera, né? Até às vezes o jornal, não esqueço nunca, durante muitos anos, né, a Sandra Anhenberg, que hoje apresenta, né, o Globo Repórter, né, quando chegar no mês de dezembro, estamos chegando na estação das flores, que bom, chegou a primavera. Cara pálida, pra gente do Nordeste aqui, ó, tanto faz como tanto fez, tá certo? Então, né, vejam esse detalhe. Beleza. Agora, quando eu tenho mais dia do que noite, quando eu tenho mais noite do que dia, quando tem essa grande diferenciação,
eu tenho o chamado que solstício. É a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que noite. E inversamente também, quando eu vou ter mais noite do que dia, quando eu tenho uma grande diferenciação, tá certo? Eita, eu botei setembro aqui, mas não é setembro não, viu, meu povo? É dezembro, viu? Onde é que eu tava pensando em alguma coisa. Então, vamos lá. Então, lá no final do ano, aí ficam falando na televisão, né? Eu assistia muito o jornal, mas chegou o verão, verão, né? Dia 22 de dezembro, 21 de dezembro, né? A televisão fica anunciando que chega o verão, tá certo? E o outro solstício, né? Que dá início ao inverno em junho. Aí você diz, em junho? Mas não. Pessoal, lembra que eu te falo, nós estamos na zona tropical, próxima à linha do Equador. A gente não vai ter bem claro esta situação, tá certo? Nós vamos ter no máximo uma estação chuvosa e uma não chuvosa, mas a gente tem que conhecer essa parada aqui, tá certo? Então, o solstício de verão começa em 22 de dezembro e o solstício de inverno começa no dia 22 de junho. Então, teoricamente, as estações seriam essas, né? Começando a primavera em 21 de dezembro, tá certo? O verão começando em 22 de dezembro, o outono em 21 de março e o inverno em 22 de junho, tá certo? Então vejam aqui, né? Este movimento, né, ó, da Terra ao redor do Sol, eu vou chamar de quê? De movimento de translação. Então, você percebe aqui, né, que o Sol está iluminando essa parte, na outra parte fica escuro, certo? Então, vejam aqui, né, ó, o que está de preto é o que não está sendo iluminado. E lembrando, né, que seria tudo mais perfeito, né, se a Terra não tivesse o que? O seu eixo de inclinação. Com o eixo de inclinação, né, eu vou ter uma parte que eu vou receber mais raios solares, no caso aqui, e outra parte que eu vou receber menos raios solares. E pode acontecer dessas regiões mais próximas ao polo ser de dia, né? E devido ao eixo de inclinação, ela não está recebendo o quê? Raios solares. E na outra parte, pode acontecer, né, de oficialmente no relógio ser noite e ainda ter sol. Você percebe isso às vezes quando é transmitido algumas partidas de futebol aqui no mesmo Brasil mesmo, né? O jogo é em Porto Alegre e aqui tá escuro e lá claro que só. Você pergunta, esse jogo é gravado? Não, é ao vivo, tá certo? Então é o que, ó, como nós estamos próximo à linha do Equador, o sol pode acabar logo. Como ele está longe, o sol pode o quê? Demorar mais a se pôr. Tá certo? Então, tudo isso, pessoal, é devido ao quê? Ao eixo de inclinação da Terra, juntando com o famoso quê? Movimento de translação. Então, repetindo, toda vida, né, quando a mesma quantidade de dia é a de noite, eu vou ter um fenômeno chamado de quê? De equinócio. Eu tenho 2 equinócios durante o ano. Eu tenho o equinócio de outono, que é em 21 de março, e eu tenho o equinócio da primavera, que é 21 de setembro. Dando início ao outono, dando início à primavera. Quando eu tenho uma diferenciação, quando eu tenho mais noite do que dia, quando eu tenho mais dia do que noite, quando existe, né, esta diferenciação, eu vou ter o chamado solstício, tá certo? E o solstício de verão é quando? Em 22 de dezembro. E o solstício de inverno é o 22 de junho. Lembrando que essa definição das estações, ela vai ser legal para a zona temperada. No caso do nosso país, como um país de dimensões continentais, nós vamos ter 4, né, estados que vão estar dentro desta zona temperada sul. Completamente os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente consegue
visualizar bem, né, essa definição aqui das 4 estações. E um pedacinho lá de São Paulo e uma migalha do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro quer dizer que tem essas estações, não tem não, mas ele diz que tem. Mas isso é outra história, tá certo? Então, isto acontece principalmente por causa do quê? Do eixo de inclinação da Terra. Agora veja aqui algumas observações que eu coloquei pra gente aqui, ó. Interessante. Devido à inclinação do eixo de rotação, que a gente já conversou da Terra, os hemisférios norte e sul não recebem a mesma intensidade de luz e calor do Sol, como eu mostrei aqui, né? Se não tivesse eixo de inclinação, ó, era tudo dividido perfeito e quando a Terra girasse, todo mundo receberia a mesma quantidade. Tá certo? Ó, e aqui ele fala do hemisfério norte, né? Ó, né? Hemisfério norte e sul. Se tivesse tudo direitinho, a Terra não fosse inclinada, todo mundo receberia a mesma quantidade de luz e calor do Sol. Na verdade, o que acontece? Há um eixo de inclinação. E esse eixo de inclinação vai propiciar isso, ó. Aqui eu recebendo menos quantidade de luz e calor, mais próximo além do Equador, ó, muita quantidade. E devido ao eixo de inclinação, ó, tem partes que eu vou receber mais luz e calor, tá certo? Vamos lá. E a gente já percebeu, que eu vou já comentar aqui, né, que nos hemisférios, devido a essa diferenciação, as estações do ano, elas são o quê? Invertidas, tá certo? Se eu digo que aqui no Brasil nós estamos no inverno, tá certo? Lá nos Estados Unidos, que é no outro hemisfério, estão o quê? No verão. Se lá é verão, aqui é inverno. Por isso daquela fala lá do ministro da Saúde ser meia equivocada. Vamos nem comentar sobre isso, tá certo? Então, quando começa a primavera, lá, aqui vai começar o que? O outono. E quando lá começar o outono, aqui vai começar a primavera. Mas lembrando, naqueles estados, porque nós estamos na região tropical. Ó, a vida aqui, ó, 21 de setembro, no hemisfério sul, que é o nosso hemisfério, hein? Começa o quê? O equinócio da primavera. E lá tem o equinócio de outono. 22 de dezembro, eu tenho o solstício de verão. E lá eu vou ter o solstício de inverno. No dia 21 de março, eu tenho o equinócio de outono. E lá eu tenho o equinócio de primavera. No dia 22 de junho, eu tenho o solstício de inverno. E lá eu tenho o solstício de verão. Tranquilo? Viu, queridos, como é legal esse negócio? Como é boa essa paradinha, tá certo? Então, só para lembrar que a gente não pode esquecer, tá certo? Tudo isso a gente tem que saber, mas no dia a dia, na prática, né, nós não temos essa característica, né? Deixa eu roubar aqui um pedacinho aqui da luz para você observar, tá certo? Lembrando que a Terra, ela tem um formato de uma geóide, então ela não é uma circunferência o quê? Perfeita, tá certo? Então vejam, aqui o Brasil, a linha do Equador, a maior parte do Brasil está onde? No hemisfério sul. Eu tenho um pedacinho lá no hemisfério norte. 95% está aqui. E aqui eu vou ter o trópico de Capricórnio, aqui o trópico de Câncer, tá certo? E uma pontinha está na zona temperada, tá certo? Aqui, nessa região entre os trópicos e a linha do Equador, é a região que tropical, aonde eu vou ter uma maior incidência dos raios solares. Se eu tenho uma maior incidência dos raios solares, eu vou ter mais luz e calor, tá certo? Depois dos trópicos, né, é o que eu vou chamar zona temperada, aonde, né, vai chegar com menos intensidade, com mais qualidade, e eu vou poder definir melhor essas 4 estações, tá certo? Então, aqui no nosso quadrado aqui de região tropical,
né? E nós que estamos bem próximos da linha do Equador, nós vamos ter um período de intensidade de chuva e um período de escassez de chuva, né? Que aqui no Ceará a gente vai chamar de quê? De quadra chuvosa, tá certo? Então a gente escuta, o inverno esse ano está fraco, o inverno não sei o quê. Pessoal, nós não temos inverno por isso, tá certo? Ó, devido ao eixo de inclinação da Terra, tá certo? Nós estarmos próximo à linha do Equador, nós vamos ter um período de chuva. Período de chuva esse que eu vou chamar de quê? De quadra chuvosa, tá certo? O que nos resta é isso, uma quadra chuvosa, que por sinal, este ano, a quadra chuvosa, ela está bem tímida, né? E a quadra chuvosa é fevereiro, março, abril e maio. Existe a quadra pré-chuvosa, que é dezembro e janeiro. Tem ano que chove legal, tá certo? A gente lá na frente, com os fenômenos climatológicos, a gente vai falar do El Niño e da Laninha. São fatores que vão ajudar a essa maior ou menor quantidade de chuva na quadra chuvosa, queridos, tá certo? Então vejam bem, tá certo? O que é que a gente comentou aqui agora? A questão do solstício e do equinócio. O equinócio é a data em que as noites terão a mesma quantidade de dia. Eu tenho dois equinócios, o equinócio de outubro e o equinócio de primavera, tá certo? Lembrando, essas informações que nós estamos falando de quem? Do hemisfério sul. Tudo que acontece no hemisfério sul é invertido no hemisfério norte. Então, lá no hemisfério norte, né? Vai começar aqui o equinócio do 21 de março, o equinócio de outubro, de outono não, o equinócio de primavera. Inverte, mas só para você saber, porque às vezes você acha estranho, vixe, lá está chovendo, lá está nevando, né? Porque tem aquela regra, né? As temperaturas, quanto mais próximo à linha do Equador, né, mais quente, né? Quanto mais distante da linha do Equador, vai esfriando. Quanto mais próximo aos polos, né, mais fria será, tá certo? Então, quando o dia, né, tem mais tempo do que a noite, né, eu tenho o chamado solstício. No caso aqui é o solstício de verão, dia 22 de dezembro, tá certo? Quando eu tenho mais noite do que dia, mais dia do que noite, né? Aqui em junho eu tenho o solstício de inverno. Então vejam, como os movimentos da Terra, que é uma coisa bem simples, eles são importantes, eles têm impacto no nosso dia a dia, viu, pessoal? Né? Porque de acordo com a temperatura, né, as zonas climáticas, muda a sua alimentação, muda o seu vestuário, tá certo? Muda a forma de você trabalhar, a forma de você fazer lazer. Então é importante a gente ter o conhecimento dessas informações. Embora, né, eu gosto de bater nessa tecla, aqui no nosso Cearazão, né, é só chover e não chover, tá certo? Mas vamos lá, para a gente ir embora. Então, vamos fazer um rápido levantamento do que a gente conversou hoje, para a gente partir e você fazer as atividades bem simples. Hoje é uma atividade rápida, não tem nada de mistério. Você me entrega ainda hoje, hein? Tá certo? Então, a gente sabe que a Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus. A Terra ela não é um círculo perfeito, né? Ela tem um formato de uma geóide, né? É uma famosa bola murcha, tá certo? O movimento de rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, tá certo? Este movimento, ele vai ser feito em um dia, ou seja, em 24 horas, mas que na verdade essas 24 horas são o quê? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, informação só para você saber, né? E isto vai determinar a sucessão dos dias e das noites, tá ok? Tem um outro movimento, que é o movimento de translação, que é aquele movimento que a Terra dá ao redor do Sol, né? Ele vai levar um período de 365 dias e 6 horas. O que é que eu faço com essas 6 horas excedentes? Vou guardando.
No quarto ano, de 6 horas em 6 horas, eu tenho mais um dia. Esse dia a mais é o chamado o quê? 29 de fevereiro, que eu vou caracterizar esse ano como um ano bissexto, tá certo? Além do mais, esse movimento de translação, né, juntamente com o eixo de inclinação da Terra, vai me determinar o quê? As estações do ano, tá certo? Juntamente com a ideia das estações do ano, né, a gente falou de duas palavrinhas, o solstício e o equinócio. O solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que noite, tá certo? O equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. Então, durante um ano eu tenho 2 equinócios, né? O equinócio de setembro, que é o equinócio de primavera, o equinócio de março, que é o equinócio de outono, né? O solstício eu tenho em dezembro, que é o solstício de verão, e eu tenho junho, que é o solstício de inverno. Lembrando que toda essa denominação ela fica bem claro se nós estivéssemos aonde? Nas zonas temperadas, mas é bom a gente saber, tá certo? Por nós estarmos, repetindo isso, hein? Eita, só repetindo isso. Por nós estarmos na zona tropical próxima à linha do Equador, a gente não vai ter bem essas características definidas para a gente. A gente vai perceber o período que chove mais e o período que chove menos. E isso eu vou chamar de quê? Quadra chuvosa. Já falei tanto que você aprende nem que não queira, tá certo? E para a gente concluir, né, a gente observa que sempre o que está acontecendo no hemisfério norte vai ser o inverso no hemisfério sul. Começa a primavera, lá eu começo o outono. Começa o verão, começa lá o inverno. Começa o outono aqui, lá começa a primavera. Começa o inverno aqui, lá o verão e vice-versa. Então, devido ao eixo de inclinação de rotação da Terra, os hemisférios norte e sul não recebem a mesma intensidade de luz e calor do Sol. Como a gente observa nesta pequena imagem aqui, né? Ó, os raios, tá certo? Devido à incidência, se o eixo não fosse inclinado, ó, era tudo igualzinho, certo? E o que é que vai acontecer com isso? As estações, elas vão ser o quê? Invertidas. Queridos alunos, já já vai aparecer aí uma opção de você se inscrever no grupo, tá certo? Não esquece não, tá? Dá um joia, faz um comentário, é geografia, tamo junto. Vamos divulgar essa geografia aí pro mundo, tá certo? Manda um convite aí pros seus colegas, vamos aumentar aí a quantidade de inscritos no canal da gente. Tranquilo? Você faz a atividade agora bem tranquilo, envia hoje, né? Hoje é o nosso dia da nossa aula, nós temos 2 aulas de geografia. Uma aula você escuta a teoria e na outra aula faz a atividade e envia para o professor. Tá combinado assim? Pois eu quero que todos se cuidem, para a próxima aula a gente conversar mais ainda sobre essa matéria linda que é geografia. A geografia sempre ela mostra alguma coisa que acontece no dia a dia da gente. Então, quando a gente escutar na televisão, está começando o inverno, está começando o verão, ele está falando dessas situações. E essas situações só acontecem devido aos movimentos da Terra. Amados, fiquem bem, né? E até a próxima semana. Tamo junto na geografia, meus queridos alunos. É nóis!